Olá, seja bem-vindo! Hoje eu vim trazer o primeiro de 12 episódios da série Lead the Field, narrado pelo Earl Nightingale. Esse primeiro episódio é chamado de Magic Word, que traduzimos como a palavra mágica. A tradução é livre de minha interpretação. Então vamos lá? Antes de começarmos, gostaria que você soubesse que não vou tentar lhe dizer como você tem que viver a sua vida. Isso não é da minha conta e nem de mais ninguém. Isso é problema seu. Esse programa, Lead the Field, é um somatório de 20 anos de pesquisa sobre um assunto. Por que algumas pessoas se dão tão bem na vida enquanto tantas outras não? Para começar, vamos falar sobre a palavra mágica, que os especialistas chamam de a palavra mais importante no que diz respeito aos resultados que obtemos da vida. Essa palavra é atitude. É a nossa atitude em relação à vida que determinará a atitude da vida em relação a nós. Vamos encarar honestamente o fato de que moldamos nossa própria vida e as formas dela serão determinadas pela nossa atitude. Uma pessoa com uma atitude pobre para aprender, por exemplo, não vai aprender muito até que ela mude sua atitude. Se tomarmos a atitude de que não podemos fazer algo, geralmente não fazemos. Ter uma atitude de fracasso nos derrota antes de começar. Então nós sabemos que o que recebemos da vida, o que realizamos ou deixamos de realizar, deve-se em grande medida à nossa atitude em geral. William James, da Universidade de Harvard, colocou dessa forma: a maior descoberta da minha geração é que os seres humanos podem alterar suas vidas alterando suas atitudes da mente. E não é maravilhoso que tenhamos esse controle? Antes de começarmos a falar sobre nossa atitude em relação ao mundo, vamos falar sobre a nossa atitude em relação a nós mesmos. Uma vez que é a atitude que tomamos em relação a nós mesmos que determina nossa atitude em relação ao mundo. Agora, bem aqui chegamos a um fato estranho. Estamos tão familiarizados com nós mesmos que não reconhecemos o nosso potencial. Tendemos a minimizar coisas que podemos realizar, os objetivos que podemos alcançar e, por alguma estranha razão, acreditar que outros podem realizar coisas em nosso campo que nós não podemos. Existem literalmente milhões de seres humanos vivendo uma vida limitada e frustrada, vivendo defensivamente simplesmente porque duvidam de si mesmos. E, como consequência, carregam a mesma atitude em qualquer área da vida. Muitas pessoas desconfiam e se opõem à mudança, mas a mudança é a única coisa em vida com a qual podemos contar absolutamente. As pessoas que permanecem jovens todos os anos de suas vidas não apenas aceitam mudanças, mas enxergam o que a mudança realmente é. Novas oportunidades, novas chances para mais realizações. A atitude é um reflexo, um resultado da vontade de uma pessoa. Isso é incalculavelmente poderoso. Pode trazer resultados maravilhosos para nós, mas precisa treiná-lo, com paciência, dia a dia. Agora vamos falar sobre a atitude das pessoas que são bem-sucedidas. Os 5% do topo, que vão velejando pela vida de um sucesso ao outro e que, mesmo quando falham em alguma coisa, passam por cima e continuam seguindo a vida. Não importa quem é a pessoa ou o que ela faz, homem ou mulher em vendas, executivos de negócios, pessoas de todas as profissões, esposas e mães, estudantes, altos funcionários das Forças Armadas, servidores públicos, homens e mulheres a serviço da religião, homens e mulheres que trabalham em todos os campos de atividade. Onde quer que você encontre uma pessoa fazendo um excelente trabalho e obtendo resultados excelentes, você encontrará uma pessoa com um tipo certo de atitude. Essas pessoas tomam uma atitude em relação a si mesma que podem realizar o que se propõem a realizar,
que não há uma boa razão na Terra porque elas não podem ser competentes e bem-sucedidas. Elas têm uma atitude saudável em relação a si mesmas e, com o resultado, carregam a mesma atitude para com a vida e com as coisas que elas querem concluir. E por causa disso, elas conseguem algumas coisas notáveis. São chamadas de bem-sucedidos, excepcional, brilhante, sortudo e muitas outras coisas. Frequentemente, elas não são mais brilhantes ou notáveis do que a maioria das pessoas que as cercam, mas elas desenvolveram uma atitude correta. Elas não acham difícil concluir suas realizações. E muitas vezes elas acham surpreendentemente fácil simplesmente porque parece que tão pouco deles estão realmente tentando. Na verdade, elas acreditam em si. Pessoas de sucesso vêm em todas as formas e tamanho, e em graus muito variados de fundo de inteligência e assim por diante. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Elas esperam mais coisas boas da vida do que coisas ruins. Elas esperam vencer mais do que falham. Se você quer algo que vale a pena, tome a atitude de que há muito mais razões pelas quais você pode tê-lo do que não pode, e definir para ganhá-lo, ir atrás dele, trabalhar nisso, pedir por isso. De 9 em cada 10 vezes você vai conseguir. Nosso ambiente é realmente um espelho de nossa atitude mental. Se não gostamos do ambiente onde vivemos, primeiro temos que mudar nossa atitude. Não existe um favorito para o mundo. É impessoal, não importa se mudamos ou não. Adotar uma atitude saudável em relação à vida não afeta o mundo e as outras pessoas tanto quanto nos afeta. Seria impossível sequer estimar o mundo de empregos que foram perdidos, o número de promoções perdidas, o número de vendas não realizadas, o número de casamentos arruinados por más atitudes. Mas você pode encontrar na casa dos milhões os empregos que são mantidos, mas odiados, os casamentos que são tolerados, mas infelizes. Tudo por causa de pessoas que estão esperando que o mundo e os outros mudem em direção a elas, em vez de serem grandes suficientes e sábias o suficiente para pelo menos fazer um teste que provará além de qualquer sombra de dúvida onde a maioria está. Estudos feitos sobre a vida de literalmente milhares de pessoas bem-sucedidas mostraram que irradiam confiança, segurança, esperam sucesso e eles obtêm sucesso. Você pode identificar essas pessoas pela maneira como andam, como elas se apresentam e agem. Você pode sentir isso quando elas entram em uma sala. Podem ser baixas, gordos, altos e magros, qualquer combinação entre eles. Mas elas têm sobre elas a atitude de sucesso. Agora eu quero que você perceba, se ainda não sabe, que em 5 anos ou menos você pode ir direto ao topo do trabalho que você está fazendo agora. Eu sei disso, mas a questão importante aqui é se você sabe disso. No minuto em que você souber disso, você terá essa atitude certa de que eu estou falando. O meio mais fácil e eficaz de formar um hábito de boa atitude é começar a agir como se você tivesse uma boa atitude de expectativa positiva em relação à vida. Isso mesmo. Comece agora mesmo a andar, a agir e parecer que você pertence a esse grupo. Se você já está no topo dos 5%, sabe o que eu quero dizer. Se você nunca experimentou, ficará surpreso com o que acontece. Ações desencadeiam sentimentos, sentimentos desencadeiam ações. Agora deixe-me falar sobre um pequeno teste que você pode fazer que provará sem sombra de dúvida que uma boa atitude pode mudar a vida de uma pessoa tão dramaticamente quanto caminhar de uma sala escura para a clara em plena luz do dia. Não faz muito tempo, li uma frase que dizia: "A vida é chata apenas para pessoas chatas." Isso é verdade, mas também poderia ter lido: "A vida é interessante
apenas para pessoas interessantes, ou a vida é bem-sucedida apenas para pessoas bem-sucedidas. Agora, o que eu estou tentando dizer é que você deve primeiro se tornar mentalmente, do ponto de vista da atitude, aquilo que você deseja alcançar. Um famoso dono de restaurante estava sendo entrevistado por um repórter que perguntou: "Quando você se tornou bem-sucedido?" E ele respondeu: "Eu fui bem-sucedido quando eu estava dormindo nos bancos do parque, porque sabia o que queria fazer e que eu o faria." Resumindo, sua atitude foi de sucesso, de ir esperando pelo sucesso, muito antes dele se concretizar. Entraremos nessa fase específica na parte 3 desse episódio de Lead the Field, chamado Um Destino Digno, mas, por enquanto, lembre-se de que uma pessoa deve agir, olhar e se sentir bem-sucedida antes do sucesso que ela procura poder vir. Provavelmente você conhece pessoas que parecem ser o que as outras chamam de sortuda. Tudo de bom e maravilhoso parece sempre acontecer para elas, e dá a impressão de navegar feliz pela vida, se divertindo e obtendo mais realizações em um ano do que a maioria das pessoas em 5. Isso foi descoberto cientificamente, e se alguém quiser fazer o teste que vou recomendar, foque nele todos os dias pelos próximos 30 dias sem falta. Você pode participar desse grupo pequeno de pessoas felizes e produtivas. Você se verá se tornando sortudo, como dizem, e a maioria de seus problemas serão resolvidos. Disso você pode ter certeza, o resultado será nada menos que incrível. Não faz diferença quão boa foi a atitude de uma pessoa no passado. Qualquer coisa pode ser melhorada. E são os pequenos ajustes em algo que já é bom que o torna ótimo. Então aqui está o teste. Nos próximos 30 dias, haja em relação ao mundo, a tudo e a todos com quem você entra em contato, com a atitude que representa o tipo de resultado que deseja alcançar. Ou seja, se o resultado que você quer é mais sucesso no que está fazendo, haja como você já esteja de posse do sucesso que procura. Se você quiser que outras pessoas te tratem com admiração e respeito, trate as outras com admiração e respeito em primeiro lugar. Você já parou para pensar nisso? Todo ser humano na Terra é o ser humano mais importante da Terra no que lhe diz respeito. Você pode nunca conseguir que ninguém admita, mas é um fato. Então, pelos próximos 30 dias, trate todas as pessoas com quem você entrar em contato como a pessoa mais importante do mundo, lembrando-se que, para aquela pessoa, ela realmente é. Agora, a razão pela qual eu digo tratar todas dessa maneira é principalmente porque isso é como os seres humanos devem tratar uns aos outros, e porque isso ajudará você a formar um hábito que lhe trará resultados surpreendentes e maravilhosos para o resto da sua vida. Você já notou que quanto mais alto você sobe em qualquer organização de valor, mais agradável as pessoas parecem se tornar? Você vê, quanto maior a pessoa, mais fácil é de conversar com ela e de se dar bem com ela, de fazer negócios. Você sabe por quê? É porque ela tem uma boa atitude, e as pessoas com as melhores atitudes gravitam naturalmente em direção ao topo. Então, por 30 dias, haja em relação aos outros exatamente da mesma forma que você quer que o mundo e os outros ajam em relação a você. Trate sua esposa ou marido como a pessoa que ela realmente é, a pessoa mais importante da sua vida. Faça o mesmo com as crianças. Levar ao mundo todas as manhãs durante 30 dias o tipo de atitude que você teria se você fosse o ser humano mais bem-sucedido na Terra. E observe como isso rapidamente se transforma em uma atitude habitual. Quando uma pessoa faz isso, ela deve perceber que já se colocou no caminho que ela procura. Ela está agora no topo dos 5% das pessoas do mundo.
Ela preparou o terreno e plantou a semente. Ela se fez um imã, uma encarnação daquilo que busca. Antes que o metal possa ser moldado na forma desejada, o molde deve primeiro ser criado. Antes que um edifício possa ser erguido, o buraco deve ser feito e a fundação colocada. E antes que uma pessoa possa alcançar o tipo de vida que deseja, ela deve se tornar esse tipo de indivíduo. Ela deve pensar, agir, falar, andar e conduzir-se em todos os seus assuntos como a pessoa que ela deseja se tornar. Ela é, então, essa pessoa. E as coisas que essa pessoa almeja, naturalmente vêm a ela. Quase imediatamente uma mudança será notada. Irritações que costumavam frustrar e incomodar desaparecem. Quando uma pessoa com menos informação te der trabalho, não perca o equilíbrio. Quando alguém te cortar na pista enquanto você dirige ou agir de qualquer outra maneira que mostra ser ignorante e mal educado, não se permita deixar cair ao nível dele. Tenha pena desse indivíduo, pois é isso que ele realmente merece. Esse é um grupo em que uma pessoa não quer pertencer, e se a gente age como eles, ela pertence a eles. Não há nada no mundo que homens, mulheres e crianças queiram e precisam mais do que o sentimento de que são importantes, de que são necessários e respeitados. Eles darão seu amor, seu carinho, seu respeito e seus negócios para a pessoa que preencha essa necessidade. Então, a palavra mágica é atitude. E resumindo então, aqui vai alguns pontos a serem lembrados. 1. É a nossa atitude no início de uma tarefa que, mais do que qualquer outra coisa, nos tornará bem-sucedido. 2. É a nossa atitude para com a vida que determina a atitude da vida para nós. 3. Somos interdependentes. É impossível ter sucesso sem os outros, e é nossa atitude em relação aos outros que determinará a atitude deles em relação a nós. 4. Antes que uma pessoa possa alcançar o tipo de vida que deseja, ela deve se tornar esse tipo de indivíduo. Ela deve pensar, agir, falar, andar e conduzir a si mesma em todos os seus negócios como a pessoa que deseja se tornar. 5. Quanto mais alto você for em qualquer organização de valor, melhor será a atitude que você encontrará. 6. Sua mente pode manter apenas um pensamento de cada vez, e como não há nada a ganhar sendo negativo, seja positivo. 7. O desejo mais profundo dos seres humanos é ser necessário, se sentir importante, ser apreciado. Dê tudo isso a eles e você receberá de volta. 8. Procure o melhor nas novas ideias. Como alguém disse, eu nunca conheci uma pessoa com quem eu não poderia aprender algo. 9. Não perca tempo valioso divulgando problemas pessoais. Isso provavelmente não vai te ajudar e não pode ajudar os outros. 10. Não fale sobre sua saúde, a menos que seja boa. 11. Irradie a atitude de bem-estar, de confiança, de uma pessoa que sabe para onde está indo. Isso inspirará pessoas ao seu redor e você descobrirá que coisas boas começarão a acontecer com você. 12. Nos próximos 30 dias, trate todos com quem você entrar em contato como a pessoa mais importante do mundo. Se você fizer isso nos próximos 30 dias, fará isso pelo resto da sua vida. Encerrando, aqui tem algumas palavras do Walter Dale Scott, da Northwestern University. O sucesso ou fracasso em qualquer empreendimento é causado mais pela atitude mental do que por capacidade mental. Obrigada.